Nag-prepare ako ng maha blanca at Nabe. Welcome sa Filipino sa Africa. hello guys! Welcome sa ating first episode sa Filipino sa... Africa. So ngayon, kasama ko ang ating worker. Siya ay si Tia. Elena. And this is Dexter. So today, nag-prepare ako ng maha blanca at... Nabe. So, this is her first time trying pinakbets. Siyempre, may wish para comer yan eh. Yes. So, vamos comer! Vamos comer! Sim, depois na nós comer, eu perguntar, você dar nota. Okay. Baixo é 1 ou 0, alto é 10. Okay. Né? Yes. Vamos comer. Vamos. Nós comer primeiro com assim, depois o último é assim. Okay. Ako guys, kakain ako ng aking, or gamit ang aking mga kamay. Tia, você quer usar aquela mão para comer? Yes. Yeah, vamos. Muito bom comer com mão. Calor. Ito ang aking niluto kasi matagal na akong nag-crave ng pinakbet, guys. Very nice. Hmm? Yes. Tatanungin natin ang ating worker kung marunong siyang or may alam siyang mga Filipino words since first time kong tatanungin sa kanya. Tia, Yes. você saber palavra de Filipinos? Para o quê? Palavra de Filipino, você saber? Não. Nenhuma palavra de Filipino? Eu ouvi com você dizer, dá tempo você comer depois delicioso que Eu sou Filipino. disso. Very nice. Filipino ou English? Filipino. No. Sarap. Masarap. Sarap. Pagdating guys sa mga vegetables dito sa Africa, hindi siya masyadong mahirap hanapin. Pero yung mga processed foods, like mga pancit canton, totally wala yun. Pero pagdating sa mga fruits and vegetables, mostly nakikita namin dito sa Africa yung mga vegetables and fruits natin sa Pilipinas. Like, eto, okra, meron sila. Talong, meron din sila. Cardis sa Ilocano, meron din. Hindi ko alam yung Tagalog ng cardis. Meron din silang
ampalaya. Mostly meron. Halos lahat. Parang kung Filipino siya. Ang sarap kaya. Ang masabi, One fair. ang masabi ka lang Filipino. So, kalang Portuguese. Sige. Mm. Daw para rin, palang. Filipino, não sabe falar português. Saber. Sabe? Eu dizer. Eu traduzir para eles. Eu só dizer, eu convidar eles para vir comer conosco. She said, please watch us with our future episodes as we will be doing mukbangs here in my channel. So, ipapatikim natin sa kanya ang mga comida Filipino or Filipino food, as well as some of the practices of the Filipinos with regards to our food. Papakilala natin kay Tia Elena. Yes. Essa comida é muito boa, tem vitamina. Yeah. Sabi niya, nutritious daw yung food kasi maraming vitamins dahil sa mga vegetables. Não quero mais, tia. Eu como. Não quero mais. Não, nem quero. Chega. Não. Muito bom. Muito bom. Sabi ko, tama na. Sabi niya, hindi. Ang sarap, sabi niya, guys. Vamos quebrar tudo, né? Não. Acabar? Já. Não. Muito. Fica muito tempo nós não cozinhar essa comida. Não tem tempo. Não tem problema, vamos agora começar cozinhando muito com nós. Não, problema. Depois, Problema não tem tempo e não tinha carne do porco. yeah. Depois, outro dia, você cozinhar comida filipina para mostrar com eles. Ok. Sabi ko, guys, sa ating future episode, siya naman ang magluluto ng kanyang alam na Filipino food. Hoje nós comer muito. Yeah. Shalom. África,
Yung samar, brinjela. Brinjela. Eggplant, brinjela in Portuguese. Kaya, Quiabo. okra sa Filipino, okra in English. Portuguese, Quiabo. quiabo. O que nome dessa de português? É feijão. Feijão, Feijão buer. hã? Feijão buer. Bué. Mas, On our next episode, ipapatikim natin kay Tia yung dinuguan, guys. Pero kapag nagdinuguan lang ako, diniguan na manok. Kasi wala kaming makunan ng dugo ng baboy. Tingnan natin kung kaya niyang kainin yung may dugo. Tia, yes. você chamar por minha amigo, amiga para comer por nós? Sim, Você chamar? please. Come to eat with him. With us. With us. Chamar teacher, okay? Professor. Si, professora. Chamar uma pessoa. Olhar por nós ali na Facebook. Não quer chamar teacher Julie. Não quer? Vamos chamar? Teacher Julie. Please. Teacher Julie, come to eat. Nós comer bom comida. Comida. Comida de quê? De Filipinas. Tem um problema quando não tem aquele abóbora de suor. Muito bom também. Sayang yung ampalaya, nakalimutan ko kasi. Pag kumakain ako ng pinakbet, it reminds me of my mom. Alam ng relatives namin kung gaano kasarap magluto yung aking mama pagdating sa pinakbet, guys.
Kapag may family reunion kami, nire-request nila na lutuin niya ang pinakbet. Agora Filipina, que horas são? What is the time in Filipina? Komentar 6 oras. 6 horas. Komentar 6 oras. Ah. Okay. Exemplo, aqui é 12 horas, ali é 6 horas. De manhã, à noite. Comer mais dia. Chega. Deixa eu preparar assim. Senão eu não conseguiria andar. Vou dormir aqui. Não, cara. Vou dormir aqui. Ngayon guys, papatry natin kay Tia ang mga blanca. Yes. Sarap. Muito bom.
Sarap. Eu já sei. Yeah. Não, chefe. Não é bom? É bom. Eu comi muito pra cá. Niloloko ko. Hindi masarap, sabi ko. Kasi ayaw na niya. Sabi niya, masarap daw kaso busog na siya. Não é bom? É muito bom. Vamos. Não, depois. Depois. Não pode. Nós acabamos tudo. Não. Ei, barriga. Não é. Tem mais muito. Chega, chega. Comer mais. Comer mais. Não. Chega. So ngayon guys, since tapos na kaming kumain, tatanungin natin si Tia kung ano ang grade na may bibigay niya sa ating Filipino food. Tia, dá nota para ti. 0 baixo, 10 é muito alto. Nota 10. 10, perfect. Perfect? Yes. Sim, depois aqui. Pinakbet niya guys is 10 points, highest. Sim, nota 10. Aqui igual. Sim, nota 10. É você mentir. Porque se fosse que a nota vai até 20. Não é 10 só. Sim, eu ia dizer que este nota 10, este nota 20, mas tudo igual, nota 10. Não é 0. Não, Você mentir. Não. Não pode mentir. eu não menti. Nota 10, muito bom. Eu gostar. Okay guys, so that's our episode for today. So please don't forget to click that like button and don't forget to leave your suggestions on the comment box below. And don't forget to subscribe and click that notification bell. Thanks guys for watching Filipino in África! Bye!